Almas queridas, muita paz, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a companhia dos afetos aqui presentes, agradeço a companhia dos afetos mais à distância física, conectados conosco. Estudo bíblico. Hoje, a cura de um hidrópico no sábado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. Convido a todas, a todos, à leitura e às reflexões. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam espiando. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E respondendo-lhes, disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre estas coisas. Este o texto. Como tudo em o Evangelho, oferecendo-nos riquíssimo material para os estudos e para as nossas vidas. No versículo 1, vemos que Jesus dirigiu-se à residência de um dos principais dos fariseus. Os fariseus, com exceções, formavam um partido composto por judeus rigoristas, legalistas, fundamentalistas, que levava o texto de Moisés e os textos dos profetas ao pé da letra. Eram inflexíveis, incapazes de se renovarem, de se reciclarem, mantendo-se engessados nos textos antigos, sem permitirem a menor flexibilidade fosse
para quem fosse e fosse para o que fosse. Mas Jesus, que veio para servir a todos, para amar a todos, foi à residência deste principal. Não era Jesus quem fazia restrições a pessoas. As pessoas, sim, é que faziam restrições em relação a ele e à sua conduta. Ele vai. E os fariseus, como consta do versículo 1, ficam espiando Jesus, observando, reparando, certamente para flagrá-lo em alguma atitude que pudesse ser passível de crítica no critério deles. Mas Jesus, firme na sua missão, coerente com a sua missão, não se deixa levar, não se deixa impressionar, não deixa de cumprir a sua missão para agradar as criaturas. O Cristo respeita a todos, ama a todos, serve a todos, ampara a todos, mas, acima de tudo, estava a sua fidelidade a Deus, o seu amor por todos. E isto já representa muito material para as nossas reflexões. Não trairmos as nossas obrigações, receosos do que vão pensar e dizer de nós, receosos de desagradar. Nós temos que proceder a uma escolha entre agradar a Deus, agradar o Cristo, agradar o Evangelho, ou ficar empenhados em agradar as pessoas que não estão empenhadas em buscar a espiritualidade. Jesus vai, e no versículo 2 consta que ali estava um homem hidrópico. Hidrópico é aquele que sofre de hidropsia. Hidropsia é um mal que consiste na acumulação anormal de líquido em tecidos ou cavidades orgânicas. Hidropsia significa acúmulo anormal de líquido, água, daí hidropsia, em tecidos ou em cavidades do corpo. E Jesus, antes de proceder à cura da hidropsia, ele quer socorrer os fariseus ortodoxos, legalistas que ali estavam. Jesus não amava somente aquele enfermo. Jesus estava ali para todos, também para os fariseus necessitados, tão doentes quanto o hidrópico, ou até mais, porque o hidrópico, pelo que se observa, tinha uma doença orgânica, enquanto os fariseus tinham doenças morais, espirituais, porque rigidez
excesso de fixação na letra, inflexibilidade. Isto são doenças da alma que levam à intolerância, à impaciência, à rejeição de todos aqueles que não se ajustam ao nosso modo de pensar e de ser. Enfermidades da alma. E Jesus quer também socorrer os fariseus enfermos nos seus conceitos, que eram já preconceitos. E pergunta-lhes: é lícito curar no sábado? Versículo 3. Ou seja, ele estava chamando os fariseus a uma reflexão. Jesus não estava propondo o desrespeito a Moisés, o desrespeito aos profetas, tanto que ele afirmaria em outra oportunidade: eu não vim destruir a lei. Jesus não quer romper com a parte nobre dos textos antigos, mas ele quer chamar a atenção dos fariseus para algo acima da lei dos homens, acima da letra da lei antiga, que é o amor ao próximo. Está certo que reservemos horas para os nossos estudos, para as nossas orações, para a frequência ao culto, para a ida ao templo, está certo, mas isto tudo perde em importância quando se trata de socorrer um irmão enfermo, necessitado. A caridade, o amor, o bem devem sobrepor-se a qualquer regra, a qualquer norma. E é isto que Jesus pretende fazer no auxílio aos fariseus. E Jesus insiste no versículo 5, dizendo para eles, agora em linguagem nossa aqui, informal: se vocês forem proprietários de animais e um desses animais cair num fosso, num poço, vocês não o socorrerão? Deixarão que o animal lá permaneça necessitado de ajuda até o dia seguinte ou dias seguintes? Ora, se socorremos a um animal que nos merece respeito, nos merece carinho, dedicação, que nos merece assistência, por que negar essa assistência, este carinho, este socorro a um semelhante nosso, a um irmão nosso que esteja necessitado? Então, estamos mais uma vez no nosso estudo bíblico consolidando, ratificando, reafirmando a verdade do Evangelho. O amor está, o amor deve estar, o amor permanece acima de todas as convenções, acima de todas as regras, de todas as normas, de todas as práticas. Se vamos orar de joelhos, ou sentados, ou deitados, se vamos orar de olhos abertos, olhos fechados, para citar uma situação, isto é irrelevante.
desde que tudo façamos com amor. Então, o amor está acima de tudo. Quero chamar a atenção de todos nós para dois outros pontos muito importantes. O primeiro, o enfermo estava ali na residência do principal dos fariseus, enfermo, num dia de sábado, sabidamente um dia em que ele não seria, teoricamente, assistido por um judeu ortodoxo, mas ele estava ali. É de se destacar este ponto também. E para adentrar nas reflexões deste aspecto do nosso tema de hoje, eu pergunto: qual é o dia em que devemos buscar a Deus, apresentando-lhe as nossas necessidades? E respondo perguntando: há dia específico para isto? Há dia determinado para isto? Há local determinado para isto? É só no templo religioso que nós podemos buscar a Deus? É só nos dias e horários consagrados que nós devemos buscar a espiritualidade? Certamente vocês todos já estão respondendo mentalmente. Eu apenas verbalizo o que todos certamente estamos já elucubrando mentalmente. Não há dia específico para isso. Não há hora específica para isso. Não há local específico para isso. Não precisamos de intermediários para isto. Podemos, devemos, necessitamos buscar a Deus, o Cristo, a espiritualidade, sempre. Se estivermos bem, busquemos a espiritualidade para expressar nossa alegria, nossa gratidão, nossa disposição para o trabalho no bem. Não estamos tão bem, busquemos o alto para pedirmos amparo, assistência, forças. Compartilhando com vocês, ontem eu precisei ir num supermercado aqui em Oswaldo Cruz para comprar um item só. O nosso filho em Andradina, interior de São Paulo, é dirigente de um centro espírita. E ele tem lá algumas frentes de trabalho, só para compartilhar. Não se trata de exibicionismo, não, porque eu faço isso há anos e só agora estou comentando. E ele, uma das frentes de trabalho é arrecadar litros de leite que ele distribui para famílias carentes, contando com o apoio da equipe.
E todo mês, na primeira terça-feira, eu vou para Andradina, faço a palestra e levo a minha contribuição do leite. Eu não deixo de levar a minha parcela de contribuição. Agora, manda a caridade que eu não diga a quantidade, porque seria faltar com a humildade, com a modéstia e com a discrição. E também não importa, porque a quantidade é menos importante do que o amor que se coloca nela. Basta lembrar o óbolo da viúva no Evangelho. E próximo do supermercado estava um rapaz vendendo 2 produtos. A Natane, sobrinha neta que trabalha comigo, foi ao mercado providenciar e eu me propus, vou conversar com esse moço, vou ver o que ele está vendendo, quem sabe eu possa comprar alguma coisa. Claro, conversamos, já soube o nome dele, o nome do pai que desencarnou faz 3 anos, nos emocionamos, o nome dele foi inspirado numa pessoa pública do Brasil, e ali ficamos conversando. E às despedidas eu falei para ele, nunca peça dinheiro a Deus. Nunca peça dinheiro a Deus. Peça a Deus sempre que te dê trabalho. Peça a Deus sempre que te dê forças para trabalhar. O mais é consequência. Portanto, retomando o nosso estudo, ou desdobrando o estudo, porque não fugimos do tema, que dia vamos buscar Deus? Hoje. Em que momento? Agora. Não para pedir saúde, facilidades, ausência de problemas, não. Que Deus nos inspire, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ampare, que Deus nos conduza. O mais é por nossa conta. É o que este enfermo de hidropsia nos mostra. Ele vai para a casa do fariseu. Se alguém tivesse preconceito com a sua doença, era problema do preconceituoso, não dele. Ele vai, certamente por estar informado de que Jesus lá estaria. E este homem tinha fé em Jesus. Ele confiava no Cristo, ele sabia que em Jesus ele tinha todas as possibilidades de ver-se assistido, amparado. E pelo texto, nós observamos que já não chamarei mais este homem de hidrópico, porque ele não era hidrópico, ele tinha uma enfermidade, mas ele é mais do que a hidropsia. Este homem, até então enfermo, vemos no texto, não diz uma palavra. E está no versículo 4, eles, porém, calaram-se, depois que Jesus lhes pergunta se é lícito curar no sábado. E no versículo 4 está dito, eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E tomando-o, o curou e despediu. Jesus percebeu a enfermidade daquele homem sem que o homem nada lhe dissesse. Com o seu olhar percussiente, profundo, Jesus capta a dificuldade daquele homem e se propõe a curá-lo, sem que o homem pedisse. Para dizer a nós
que não é o muito pedir. Eu sei e respeito que há pessoas que se levantam de madrugada, ficam horas de joelho, pedindo, como se Deus fosse surdo, como se Deus não nos conhecesse, como se Deus não nos amasse, como se Deus, não nos conhecendo, não soubesse das nossas necessidades. Oramos com fé uma vez ou duas, é o quanto basta. A resposta está tardando em chegar no nosso critério. Há um motivo para isso. É porque Deus está nos provando a nossa fé, provando a nossa paciência. E quem disse que a cura que estamos pedindo é o melhor para nós? Deus quer a cura da alma, Deus quer a cura das nossas emoções enfermiças. A cura do corpo é um mero detalhe. Melhor continuar enfermo do corpo, trabalhando a fé, a humildade, a esperança, a paciência e a tolerância, do que recuperar a saúde orgânica e continuar egoísta, orgulhoso, teimoso, prepotente, arrogante, soberbo, e mais egoísta e mais orgulhoso. E a doença do corpo vem para tratar as doenças da alma. Este homem ali estava, com toda a sua fé, permaneceu em silêncio, não pediu, não implorou, não exigiu, não estabeleceu condições. Ficou ali. Jesus o enxergou, o abençoou e o curou. Outro ponto do texto. Já vimos então que todo dia é dia de buscarmos a espiritualidade. Toda hora, todo lugar, é lugar e hora para buscarmos a espiritualidade. Outro ponto. Qual é o melhor dia para iniciarmos a nossa melhora moral? Qual é a melhor hora para iniciarmos a nossa melhora espiritual? Qual o melhor lugar para buscarmos o nosso progresso espiritual, a corrigenda dos nossos defeitos? Vocês já estão respondendo mentalmente a estas indagações que agora apenas verbalizo. Se hoje é o melhor dia para buscar a Deus, é também o melhor dia para começarmos a nos melhorar. Se hoje é o melhor dia para buscarmos a Jesus, hoje é o melhor dia para iniciarmos a nossa melhoria moral. Se podemos buscar a Deus em qualquer lugar, em toda parte e em todo lugar, devemos buscar a nossa melhoria moral e espiritual. Hoje, não amanhã, agora, não depois, em toda parte, não somente nos dias e horários consagrados à nossa fé religiosa, ao culto ou às palestras espíritas. Portanto, onde estivermos, com quem estivermos, como estivermos, em síntese, é o melhor tempo para buscar a Deus, é a melhor oportunidade para buscar a nossa melhoria espiritual.
preparando o vaso do coração, o vaso da mente, para receber as bênçãos que Deus tem para dar-nos a mão cheias, a braços cheios, a corações cheios. Porque Deus não tem só as mãos cheias para nos dar de bênçãos, Ele tem tudo, todo Ele é uma bênção infinita em nossas vidas. Profunda gratidão, e façamos como este homem enfermo, silenciosamente, humildemente, confiantemente, esperançosamente, busquemos o Cristo, que nos conhece, sabe das nossas necessidades, e Ele sempre nos oferecerá o melhor, não o melhor na visão estreita do mundo, mas o melhor na visão espiritual, na visão da eternidade da vida. Abraço a todos, depois escrevo-lhes com o carinho e a gratidão de sempre. Muita paz.